Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no profeta Isaías, capítulo 4, verso 6. Isaías 4, verso 6. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Pode sentar, irmãos. O profeta Isaías, eu já disse outras vezes, ele é um profeta diferenciado. No Velho Testamento, ele é o profeta mais longevo. Ele profetiza durante 65 anos. A igreja cristã Maranata tem 57. Você imagina um profeta que profetizou lá no reino de Judá, que ele era profeta do reino do sul, durante 65 anos. Ele atravessa 4 reinos. Nesse momento aqui, Israel está numa grande crise espiritual, vivendo uma dificuldade muito grande. O Senhor exorta o povo, o profeta, o Senhor diz a respeito do povo, quando o Senhor fala no início, né, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me entende. Era uma reclamação do Senhor a respeito do povo. E aqui ele faz uma promessa. Quando o povo busca o Senhor para um concerto com o Senhor, e o Senhor faz uma promessa. E a promessa foi essa aqui: haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor. Por que o profeta fala do tabernáculo? O tabernáculo tinha um significado muito importante para Israel. Por quê? Porque o tabernáculo falava de todo o êxodo, a importância do tabernáculo no êxodo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um templo móvel, que ele armava, né, e desarmava. Ele era como se fosse uma tenda. Que você armava, funcionava como templo. Todas aquelas dimensões, todos aqueles utensílios foram dados pelo Senhor a Moisés para a construção, e ele armava e desarmava. Então ele caminhava, o tabernáculo migrava com o povo durante todos os 40 anos do deserto. O que significava o tabernáculo para Israel? Significava que Deus estaria habitando com o povo. E naquela forma de Deus habitar com o povo, o que ia acontecer? Não ia faltar nada. Não ia faltar nada. Deus queria habitar com o seu povo. Não faltava de noite. As temperaturas no deserto, elas oscilam muito, porque a umidade do ar é muito baixa. A água, ela tem um elevado calor específico, né? Vocês que estudaram aí no ensino médio, a água tem um calor específico muito alto, ou seja, ela é um excelente isolante térmico de temperaturas, assim. A temperatura aqui no litoral, ela oscila menos do que lá para Goiás, Brasília, porque lá a umidade é menor. O deserto, a umidade do ar é muito baixa, então as temperaturas oscilam muito. Durante a noite a temperatura cai muito, e durante o dia as temperaturas elevam muito. A temperatura no deserto pode chegar durante o dia a 60 graus. À noite pode cair perto de quase próximo a zero. As oscilações são bruscas. Deus sabia disso. O que Deus fez? Deus providenciou de noite uma coluna de fogo para aquecer o povo. E durante o dia, o calor do deserto tinha uma nuvem. Isso tudo era resultado do milagre que acontecia na vida do povo
as vestes não se gastaram, não faltou o alimento, Deus providenciou os recursos, uma população gigantesca, só de adultos, mais de 600 mil, caminhando por um deserto. Deus deu toda a orientação sobre saúde e tudo mais. O resultado disso, isso tudo era resultado da presença de Deus. Quando Isaías fala, e haverá um tabernáculo, o profeta Isaías é o profeta que mais profetiza a respeito da igreja e de Jesus, sabiam? É o profeta, chamado de o maior profeta do Velho Testamento. Alguns pregadores, chegam a chamar Isaías de o evangelista do Velho Testamento, uma expressão que se diz, porque ele é o que mais fala de Jesus e o que mais fala da igreja. Então ele descreve cenas muito interessantes. Quando ele diz assim, quando ele profetiza para o povo dizendo, e haverá um tabernáculo, ele profetiza a respeito de quem? Da igreja. Por que ele profetiza a respeito da igreja? Porque o tabernáculo no Velho Testamento é um tipo de Jesus para nós. Jesus é o nosso tabernáculo. João, quando escreve no início do seu livro, no capítulo 1, ele diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele se fez carne. Então o que é ele? Ele é o nosso tabernáculo. Então, como igreja, qual o segredo, quais os resultados disso na vida da igreja? Ele diz assim, haverá uma sombra contra o calor. Então, quando Jesus está conosco, o que acontece? Vamos pegar o Salmo 91 que diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91, quando fala de esconderijo do Altíssimo, ele está profetizando acerca de Jesus. Então, o que abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vocês vão descansar debaixo do meu jugo. Então, ou seja, ele é proteção. Então Jesus é a sombra. Por que sombra? Porque esse ano que nós entramos agora, nós vamos ter lutas ou não? Vamos ter. Mas nós estamos receosos das lutas? Não. Se Jesus estiver conosco, nada vai nos faltar, porque a promessa diz, quando Davi profetiza no Salmo 23, ele é o meu pastor, nada me faltará. Então Isaías diz assim, e haverá um tabernáculo para a sombra. E ele continua dizendo, contra o calor do dia e para refúgio. O que é refúgio? Refúgio é um lugar de proteção, se protege. De quê? De alguma agressão? De algum mal? Paulo, na carta aos Romanos, diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, na carta aos Romanos, capítulo 6, se não me engano. Por que então Paulo está escrevendo isso? A condenação é um juízo. O mundo que aí está debaixo de um juízo, ou não? O mundo está debaixo de um juízo. Qual o juízo que está debaixo? Que o mundo está debaixo dele, é o juízo do pecado. E por isso o próprio Paulo diz que o salário do pecado é a morte.
o mundo está debaixo de um juízo. A igreja em Jesus, a palavra diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso, como eu disse aqui, Ele é o nosso refúgio. Nós nos refugiamos nele. Ele nos guarda, Ele nos esconde. Então, Ele é o nosso refúgio. Estamos caminhando ainda por um deserto, não chegamos do outro lado. Isaías diz assim: refúgio e esconderijo. O que é esconderijo? É diferente. Há uma diferença de refúgio e esconderijo? No refúgio você se abriga, no esconderijo você se esconde de um agressor. No refúgio você está protegido contra uma agressão. No esconderijo você está escondido. A Bíblia diz, e o apóstolo Pedro diz, que o inimigo anda ao derredor de vós procurando quem possa tragar. Todo mundo, a ação do adversário no mundo de hoje é para destruir o homem. Toda ação. E você vê o resultado na criança, você vê o resultado no adolescente, você vê o resultado no lar, você vê o resultado no jovem. Esse é o mundo que aí está. Porque o adversário, a ação dele é assim, para atingir, para matar, para destruir. Mas quando você está em Jesus, você está abrigado, porque Ele te protege. Então, nada, nenhum mal vai atingir, se você estiver em Jesus. Então o profeta diz: ele será um tabernáculo, no calor do deserto, para servir de sombra, abrigo e esconderijo. Contra o quê? Contra a tempestade, contra a tempestade, a chuva. Jesus disse certa ocasião, as pessoas às vezes, os crentes, acham que crente não tem luta. Tem. Às vezes acham que o crente não tem prova. Tem luta, tem prova. Você luta continuamente. Contra o quê? Contra muita coisa. Contra aquilo que não vai herdar a vida eterna. Você luta contra a sua carne, contra aquelas coisas que são agradáveis aos seus olhos e não são agradáveis ao Senhor. Você luta contra isso. É luta incessante. E o adversário batalha procurando de qualquer forma te atingir. Mas quando você está em Jesus, você está escondido. É por isso que Jesus disse certa ocasião, quando Pedro tem aquela revelação maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a Pedro: isso que você falou, Pedro, a igreja que vai ser fundamentada sobre essa rocha, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Ou seja, quando você está em Jesus, nem as portas do inferno prevalecem. Por isso, o lema desse ano é esse: Jesus é o nosso tabernáculo. Quando Jesus, certa ocasião, os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. O mar da Galileia, que não é mar, não é um lago, é um grande lago. Mas naquela região é muito comum a velocidade dos ventos serem muito intensa. E a velocidade dos ventos faz com que as águas se agitam, criando as chamadas tempestades dentro de um lago.
mas era muito grande. Num daqueles dias, eles estavam atravessando o lago. Jesus estava no barco, estava dormindo no barco. E os discípulos se apavoraram, porque o mar se agitou de tal maneira, as ondas estavam tão grandes e o barco vai naufragar. E eles foram despertar Jesus e olha, a tempestade, o vento, nós vamos naufragar. E Jesus se levantou e deu ordem. E a tempestade cessou e o mar se acalmou. É necessário, às vezes, despertar Jesus na nossa vida. Jesus, nós temos Jesus, mas às vezes nós estamos tão acomodados, tão descuidados, que esquecemos que nós temos um tabernáculo. E às vezes no momento da luta, a gente tenta várias soluções, se esquece de parar e dizer: Jesus, o Senhor é o meu tabernáculo, faz cessar o calor, cria em mim, para mim, um refúgio, um esconderijo, para que eu possa vencer tudo isso. É necessário. E naquele momento, tudo se acalmou. Vamos repetir o texto. Haverá um tabernáculo contra o calor do dia, para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Eu me lembro, e isso é muito típico nosso, esquecer das coisas do Senhor, e esquecer do valor, da importância das coisas do Senhor. Jesus é o tabernáculo, mas nós temos que saber que Ele é tabernáculo, nós temos que estar escondidos nele. Essa é uma condição. Se nós negligenciamos isso, nós perdemos o resultado disso. Eu me lembro de uma senhora, eu fui pastor dela lá em Vila Velha 1, no início. Eu era muito jovem, mas essa senhora tinha uma característica interessante. Era membro da igreja, mas ela sumia da igreja. Passava às vezes meses, mês, 2, e perguntava por ela e tal. Ela estava viajando, ou ela era uma mulher de posses, mulher, né, família rica, né, a igreja tinha gente assim. Ia lá para a fazenda e sumia, passava um mês, 2 e tal. E de repente ela aparecia. Aí quando ela aparecia, aí todo mundo ficava empolgado, porque ela aparecia e ia de madrugada, toda madrugada e todo culto à noite, toda madrugada, todo culto à noite. Passava um mês todo, que coisa a irmã estava. Sabe por que ela fazia isso? Porque ela estava numa luta. Ela estava desesperada numa luta e tal. Aí à medida que o tempo foi passando, nós começamos a compreender aquela irmã, que ela só fazia isso quando vinha a luta. E um dia, eu muito jovem, chamei essa irmã e disse: irmã, você tem uma dificuldade, você só desperta Jesus na sua vida na hora da sua luta, na hora da sua dificuldade. Você recebeu a bênção, resolveu o problema, você some. Aí meses depois você volta, porque você está numa grande luta, aí você faz tudo aquilo que aquele crente está. E eu te falo uma coisa: vai acontecer um momento, irmã, que Deus não vai te atender mais. Ai, pastor, eu digo, você vai chegar um momento, você vai fazer isso e você vai ter uma dificuldade. Eu, por incrível que pareça, eu profetizei para ela. Ela continuou do mesmo ritmo. Numa dessas lutas, ela entrou numa luta terrível, financeira, da empresa, problema de saúde do marido, aquela coisa toda. E essa mulher desesperou, não deu, não teve solução, acabou tudo. Família se acabou, marido adoeceu, da coisa e tal, os negócios. Ela era uma mulher rica, perdeu tudo. E não teve jeito. Meus irmãos,
Jesus é o nosso tabernáculo, mas nós temos que estar nele. Se nós estivermos nele, nós vamos descansar na sombra dele. Se nós estivermos nele, nós vamos ter refúgio. Se nós estivermos nele, ele será o nosso esconderijo. Se nós estivermos nele, o mal não nos atingirá. Se nós estivermos nele, a tempestade, a chuva não nos alcançará. Sabe por quê? Porque no Salmo 23 diz assim: o teu cajado me consola. Isso é importante para a igreja. Às vezes nós começamos o ano com um lema e durante o ano a gente esquece do lema, né? Esquece. Mas nós estamos, irmãos, nesse deserto, essa travessia do deserto. Há uma relação muito grande entre Israel, a sua migração pelo deserto, e a igreja hoje, nesse percurso que ele faz por esse deserto que aí está, esse mundo que aí está. Mas nós estamos perto de atravessar o rio e entrar na terra prometida. Ou seja, nós estamos perto da segunda vinda de Jesus. Então, vamos guardar novamente o texto, e na sua Bíblia grife o texto, né? Tem gente que gosta de grifar, né? Eu peguei esses dias a Bíblia de uma irmã, que coisa incrível, ela anotou tudo, tinha tudo, a Bíblia é desse tamanho aqui, ela estava dessa grossura, de tanto que ela mexia nas folhas, de tanto que ela riscava. Falei, minha irmã, ela risca tudo, cada mensagem que ela risca, vai riscando, que coisa interessante. Você que gosta de riscar, então vai lá, grifa esse texto aqui, ó, Isaías 4:6. E haverá um tabernáculo, todo ano que você tiver uma luta, vai lá, lê de novo e medita de novo, durante todo o ano. E haverá um tabernáculo aberto, um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, para refúgio, esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. E esse deserto vai ser muito mais tranquilo para você. Amém? Conheci